Oi, pessoal. Eu me chamo Ana Esther e eu sou vinculada ao grupo de pesquisa da professora Inês Gandolfo. Nós conduzimos uma pesquisa com mulheres negras em situação de rua, mediada pelo uso do mapa corporal narrado. A minha intenção com esse vídeo é apresentar de forma muito breve alguns dos conceitos que têm fundamentado a nossa análise no que se refere à produção de pensamento decolonial. Aqui eu vou utilizar como referências o trabalho de Aníbal Quijano e também o de Maria Lugones. Eu acho que um bom caminho introdutório é começar pela noção de colonialidade e modernidade em Quijano. Essas palavras vão caminhar sempre juntas nos trabalhos dele, porque não há como conceber a modernidade desassociada do que experienciamos enquanto mundo colonial. Quijano ele vai apontar para a criação da noção de raça como uma classificação social que pavimentou a dominação naquela época. Mais que isso, a estrutura racial ela se mostra muito mais duradoura e ela perdura até hoje. Como a raça é criada em paralelo a um projeto de dominação, ela se vinculou a diferentes lugares e papéis sociais. Então surgem algumas identidades que não existiam até então, como índios, negros, mestiços, amarelos, e algumas palavras que eram usadas para designar mera procedência geográfica também passam a assumir um caráter racial. É o caso de português, de europeu, de espanhol. Então, a noção de raça ela foi um esforço para legitimar a exploração social através de um discurso que se pretendia naturalizante. Os colonizadores tentaram justificar uma relação de superior e inferior através dessa noção de civilização em contraste ao primitivo. Naquela época, a Europa controlava não só os recursos do trabalho e os seus produtos, mas ela também se tornou hegemônica numa ordem cultural. Então, toda a produção de sentido dos colonizados é reprimida e a história passa a ser contada como se a civilização partisse de um estado de natureza para culminar num estado de Europa. O Quijano ele apresenta uma análise em que gênero e raça são inseparáveis, mas a Lugones vai lançar críticas ao entendimento estritamente biológico do sexo, que pressupõe binariedade e que pressupõe heterossexualidade. Então, nesse ponto, o Quijano estaria articulando uma crítica à hegemonia europeia, trabalhando sobre pressupostos europeus. Para Lugones, é justamente essa restrição do conceito de sexo e de gênero que possibilita a dominação. O sistema de gênero é imposto sobre as colônias, mas com elementos que possibilitassem distinguir entre mulheres e homens brancos de mulheres e homens não brancos. Esses últimos eram bem mais próximos da noção de macho e de fêmea do que qualquer outra coisa. Então, Lugones entende que a imposição do sistema de gênero se articula com a desintegração das relações comunitárias, das relações de equidade e das decisões e economias coletivas nessas comunidades pré-coloniais. Num outro texto, chamado Rumo a um Feminismo Descolonial, Lugones aborda mais diretamente as repercussões subjetivas desse lugar. É isso que ela vai chamar de locus fraturado, um locus que perdura ainda hoje, de corpos que habitam essa nova organização mundial, financiada pela destruição de muitos saberes, mas também de corpos que resistem a esses significados, que residem nesse lugar de constante tensão. Também é nesse texto que a Lugones vai dizer: a mulher colonizada é uma categoria vazia. Nenhuma fêmea colonizada é mulher. É justamente essa intersecção que Quijano e Lugones constroem sobre o que é habitar um corpo, um lugar, uma cor e uma esfera de significados que não são reconhecidos como legítimos, como importantes, não são reconhecidos como conhecimento, como cultura, como estratégia. É esse ponto de intersecção que nos interessa, olhando para a vivência de mulheres negras em situação de rua, né? Poderíamos dizer que olhando para as mulheres negras que vivem no sul do sul. Essas são as minhas referências, e é isso. Obrigada.